18. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 18 em diante. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não me conhecem, nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu Pai. Graças a Deus. Levanta assim a sua mão direita o mais alto que você puder. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por nós estarmos diante da Tua presença, porque a Tua presença é real neste lugar, porque a Tua presença é maravilhosa em nossas vidas. Nós queremos te pedir agora no poderoso nome de Jesus, fala conosco, Deus, através da Tua palavra. Senhor, que cada pessoa possa ser impactada pelo Senhor, que cada pessoa possa ser tocada pelo Senhor, que nós possamos, ó Deus, estar a cada momento, a cada dia, a cada segundo, Deus, caminhando em Tua presença, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é Pai. Nós estamos diante da palavra do Senhor e diante daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Irmãos, é interessante que Jesus, Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Até então, ninguém se referia a Deus como Pai antes de Cristo. As pessoas só passaram a se referir a Deus como Pai depois de Jesus Cristo. Então nós podemos dizer que o nosso Pai Celestial está contemplando as nossas vidas agora. Nós podemos dizer que nós temos um Pai que olha por nós. Nós podemos dizer que nós temos um Pai que nos conhece, um Pai que está junto conosco, um Pai que nos entende. Deus entende você, irmão. Deus entende você, irmão, porque Ele é o nosso Pai. Quando Ele discursava e pregava o Evangelho e falava as coisas de Deus, e Ele se referia a Deus como Pai, soava como algo muito estranho. Porque eu quero te explicar que os judeus, eles tinham medo de tomar o nome de Deus em vão, porque é um dos grandes mandamentos. Não usar o nome de Deus em vão. A maioria não se referia a Deus como Deus, dizendo o nome de Deus, Yahvé. Eles não falavam o nome de Deus, nem se referindo àquilo que Deus podia fazer, como curar, como salvar. E com temor, eles diziam Senhor. Senhor quer dizer aquilo que vem antes do nome. Por exemplo, você pode dizer Senhor César, Senhor Antônio, Senhor João, vem antes do nome. Então quando eles se referiam a Deus, eles falavam Senhor, para que não falasse o nome de Deus, porque eles tinham medo de fazer alguma colocação em vão com o nome de Deus. E quando Jesus fala que Deus, o próprio Deus, é o seu Pai, então isso era muito pesado aos ouvidos daqueles judeus. Isso era uma coisa muito difícil de se compreender, muito difícil de se entender. Mas o que eu quero dizer para todos vocês é que este conceito, ele precisa entrar no meu coração e no seu coração. Porque quando, irmãos, eles se referiam a Deus, alguma coisa muito distante, um ser muito longe. Agora quando você fala Pai, você fala de alguém que está perto, você fala de alguém que está próximo, você fala de alguém que está junto, você fala de alguém que representa algo próximo, algo dentro da família, algo que a pessoa pode conviver, pode ter livre acesso, pode conversar, pode falar. Este é o Deus que nós servimos, é aquele que você chega e Ele está sentado te esperando. Este é o Deus que nós servimos, é aquele que ouve todas as suas petições, é aquele que cuida de você, é aquele que cuida da
necessidades, é o Deus que olha por nós, é o Deus que nos conhece. E a este Deus o Senhor disse assim: quando vocês orarem, quando vocês falarem com Ele, disse Jesus, digam assim: Pai nosso que estais no céu. Ele não disse: chame Yahvé, chame Deus. Ele disse: quando vocês orarem, digam Pai. Já pensou que coisa maravilhosa? Você pode poder dizer: o Senhor é o meu Criador, o Senhor é que me fez estar aqui, o Senhor é que me deu a vida, o Senhor é que me faz respirar, o Senhor é que me faz caminhar, o Senhor é que me faz andar. Entenda que Jesus ele veio trazer para nós a ideia da proximidade. Deus está próximo de você, Deus está próximo de nós, Deus está junto de nós, Deus ele anda conosco. É isso que nós precisamos entender. Pai nosso que estais nos céus. Quando Jesus disse: a minha testemunha é o Pai que me enviou, aqueles homens perguntaram: onde está o seu Pai? Por favor, pergunte para 4 pessoas: onde está o seu Pai? Onde está o seu Pai em primeira pessoa? Onde está o seu Pai em segunda pessoa? Onde está o seu Pai em terceira pessoa? Onde está o seu Pai em quarta pessoa? Porque eles não viam Deus, eles não sentiam Deus, eles não conheciam Deus. E quando Jesus falava: o meu Pai é a minha testemunha, significa Ele sabe quem eu sou. Testemunha é alguém que viu um fato. Quando uma pessoa vai testemunhar lá no juiz, diante de um juiz no tribunal, ele é testemunha de algo que ele viu. Então Jesus estava falando: o meu Pai me viu, o meu Pai me vê, o meu Pai me viu, o meu Pai me vê. Sabe o que nós podemos dizer? O meu Pai, o nosso Pai, Ele me vê, Ele te vê, Ele te viu, Ele te vê. Jesus falou: o meu Pai é minha testemunha, o meu Pai me viu, o meu Pai me enviou, o meu Pai está aqui comigo. Irmão, se você entender nesta noite que Deus é o seu Pai, se você entender nesta noite que o Criador de todas as coisas é que criou você, se você entender nesta noite que Deus está olhando o seu passado, o seu presente e contempla um futuro de vitória para você, você abre essa boca e diz glória a Deus. Você abre essa boca e diz aleluia. Isso significa que você não está abandonado. Isso significa que você não está abandonada. Isso significa que Deus cuida de você, que Deus te conhece e que Ele vai estar sempre do seu lado. Foi isso que Deus falou. Foi isso que Jesus falou. E respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Porque quando você olha para o Filho, você olha para o Pai, e você vê como eles são parecidos. Por exemplo, hoje eu estive com o José Carlos, que é filho do pastor Aristeu. Não tem como você dizer que o José Carlos não é filho do pastor Aristeu, porque eles se parecem. Eles se parecem, os traços. Você olha para o José Carlos e olha para o pastor Aristeu, eles se parecem. Por quê? É isso que eu quero dizer. Quando você vê o Filho, você vê o Pai. Quando você vê o Filho, você vê o Pai. Sabe o que Jesus estava falando? Eu estou aqui, então eu represento o meu Pai aqui. Aonde você for, você representa Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, alguém vai olhar para você e vai falar: está aí o Filho do Pai Celestial. Está aí a filha do Pai Celestial. Assim como eu vi o José Carlos e falei: está aí o filho do pastor Aristeu. Porque você liga o Filho ao Pai. O Filho e o Pai, aonde chega o Filho, é como se chegasse o Pai, porque eles se parecem.
Irmãos, isto tem que ser uma realidade nas nossas vidas. Isso precisa ser uma realidade na sua e na minha vida. Nós temos que assumir hoje a nossa filiação a Deus e dizermos assim: eu não tenho vergonha de ter o Pai Celestial, eu não tenho vergonha de ser filho deste Deus, eu não tenho vergonha de ser filha deste Deus e dizer que eu o represento aonde quer que eu vá. Ele é minha testemunha e Ele é a sua testemunha. Porque você assume. Eu conheço pessoas que eles têm vergonha do seu pai. Pessoas que dizem assim: ah, pastor, meu pai não é essa coisa toda. E aí eles se afastam do pai, eles se distanciam do pai. Olha o que Jesus Cristo falou para aquele povo que estava questionando sobre o Pai Celestial: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Para ter a consciência de que você é filho do Pai Celestial, você precisa entender que nós estamos aqui somente de passagem, e que a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria não é Vitória, aqui no estado do Espírito Santo, mas a nossa pátria é a pátria celestial, porque nós viemos de Deus e nós voltaremos para Deus. É uma consciência de humanidade ligada à celestialidade, é uma consciência de ser humano dotada de ser filho de Deus, filho do Criador, que preparou tudo para mim e para você. Isso é uma consciência para que você possa então admitir a sua filiação. Para você admitir que você é filho de Deus, você tem que admitir que você está aqui só de passagem. Agora, quem não consegue admitir isso, quem ama o mundo, quem ama as coisas da terra, como ele falou aqui, vocês são daqui de baixo. Jesus falou: eu estou aqui embaixo, esse lugar aqui é baixo. Esse lugar aqui é baixo, meu irmão. A terra é baixa. Os homens são baixos. Os homens nos maltratam, os homens nos humilham, os homens nos pisam, os homens nos enganam, os homens trapaceiam, os homens são assassinos, os homens são ladrões, os homens, muitos deles não prestam. E ele está falando: quem não recebe o Pai Celestial, quem não entende a celestialidade, ele é daqui de baixo. Mas quem entende a celestialidade, ele disse: eu sou lá de cima, disse Jesus. E eu vou repetir a frase de Jesus: eu, César, eu sou lá de cima. Tem mais alguém aqui dessa igreja que é lá de cima? Aí, irmão, você já viu gente chata? Você já teve a oportunidade de estar perto de alguém chato? Você quer parar de falar de um assunto e a pessoa quer continuar falando. Você fala assim: tá bom, vocês entenderam? Amém? A mensagem? Está entendido? Jesus pregou isso aí, e os homens insistiam atrás dele. Aquele pessoal era chato demais. Olha o que diz aqui, ó. E eles ficavam em cima de Jesus, correram atrás de Jesus, faziam perguntas. Eles queriam continuar o assunto do Pai, eles não queriam encerrar o assunto do Pai. E eles falaram assim: você está falando que o seu Pai é Deus? Eles falaram para Jesus: mas o nosso pai é Abraão. Aí eles começaram a falar do patriarca Abraão da Bíblia. Nós somos descendentes de Abraão. Nós não somos filhos bastardos, nós somos filhos legítimos. Eles continuavam falando sobre o assunto de pai. Esticaram com Jesus o assunto do pai. E Jesus já queria encerrar aquele assunto, mas os homens queriam insistir com aquele assunto com Jesus. E de repente, Jesus, ele diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. O que Jesus quer dizer com isso? Se você é filho do seu pai, você segue os passos do seu pai. E ele estava dizendo para aquelas pessoas: vocês estão se dizendo filhos de Abraão, patriarca bíblico, mas vocês não praticam as mesmas obras que o patriarca praticou. Vocês não obedecem a Deus como ele obedeceu. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus.
Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Olha só, irmãos, eles não precisavam ter ouvido isso, mas eles quiseram insistir com Jesus. Eles quiseram bater de frente com Jesus. Eles quiseram ir contra Jesus. Entenda algo, meus irmãos: Jesus é a verdade de Deus para nós. Ele é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Se você recebe a Jesus, se você recebe o Evangelho, se você recebe o Senhor, se você se curva, dobra o seu joelho e diz que Jesus Cristo é o Senhor, que aquilo que Ele fala você vai obedecer, que aquilo que Ele fala você vai seguir, então o Senhor te cobre. Mas se você se levantar contra Jesus, se você lutar contra Jesus, se você não aceitar as palavras de Jesus, se você fizer como esses homens, continuar insistindo, alguma coisa você vai ouvir que você não vai gostar. Olha o que Jesus disse. Jesus disse assim, referindo-se ao fato deles terem o questionado: vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Aí eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Aí eles já apelaram, já falaram também que são filhos de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você: não basta dizer que é filho de Deus, não pode ser da boca para fora, tem que ser da boca para dentro. Porque da boca para fora tem um monte de gente falando no nome de Deus. Eu quero ver falar da boca para dentro, da boca para o cérebro, da boca para o coração, da boca para aquilo que passa dentro de você. É isso que ele está falando. Da boca para fora eles eram filhos de Abraão, da boca para fora eles eram filhos de Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Olha o que Jesus está falando: eu vim de Deus e agora estou aqui. As 3 pessoas entenderam, eu vou repetir. Jesus falou: eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Ele disse: eu vim de Deus e agora eu estou aqui. Jesus está em nosso meio, igreja. Eu digo, Jesus está presente nesse culto aqui nessa noite, e Ele anda no nosso meio. Ele disse: eu vim de Deus e eu estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele, o meu Pai, me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por quê? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Oh, irmãos, quantas pessoas estão fazendo isso? Elas não estão conseguindo ouvir o que Jesus fala. Elas não estão conseguindo dar ouvidos à palavra de Deus. Elas não estão conseguindo dar ouvido às coisas de Deus. Elas não estão conseguindo dar ouvidos àquilo que Deus está falando. Elas não estão conseguindo compreender. Por favor, feche os seus olhos agora. Oh Pai nosso, eu te peço, abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir a Tua voz, Senhor. Abra o meu entendimento para que eu possa entender o Teu Evangelho. E eu estendo esse pedido, Pai nosso, também para todas estas pessoas, para que o Senhor venha também compreender o que essas pessoas estão pensando, para que o Senhor também venha abrir o entendimento delas naquilo que elas estiverem de alguma forma não entendendo, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, ó Deus, para que estas vidas tenham um verdadeiro encontro com o Senhor, para que estas vidas possam desfrutar daquilo que Tu tens para nós. Amém. Falei para vocês que aqueles homens podiam ter passado sem essa. Vocês pertencem ao pai de vocês, disse Jesus para aquelas pessoas, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele
que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. E ele falou para aqueles homens: vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Quem pertence a Deus aqui nesta noite? Você pertence a Deus? Irmãos, o fato de você assumir a sua filiação, o fato de você assumir que Deus é o seu Pai, é o início da sua caminhada rumo à celestialidade, rumo à eternidade. Porque se você não tiver esse entendimento, tudo que nós falarmos de Deus, tudo que nós falarmos das coisas do céu, tudo que nós falarmos das coisas que realmente significam, elas vão parecer bobagem, elas vão parecer uma mera história, elas não vão ter significado. Mas para que tenha significado na sua vida, você precisa ter o entendimento de que você é filho de Deus, de que você é filha de Deus, e de que um filho se parece com o seu pai e precisa passar para as pessoas aquilo que o seu pai passou para ele, aquilo que ele aprendeu em casa, aquilo que ele aprendeu com Deus. Irmãos, nós vivemos uma sociedade hoje muito matriarcal. Muitas mulheres têm assumido todos os papéis. Inclusive, uma mulher me disse hoje que ela ganhou presente do Dia dos Pais, porque para o filho ela foi o pai. Você está entendendo isso? Por quê? Porque muitas vezes, irmão, nós, os homens, nos omitimos do nosso papel, saímos do nosso papel. E às vezes as mulheres, elas têm essa necessidade de assumir o papel para que as coisas possam ter um bom andamento. Mas hoje, se você tiver entendimento que o seu pai é pai, você também vai ser pai. Se você tiver um entendimento que Deus é seu pai, e como filho de Deus, você também pode abençoar as pessoas, assim como Deus te abençoa, assim como Deus está com você, assim como Deus te ajuda. Mas tudo é uma questão de princípio. Se você acha que você é filho do acaso, se você acha que você é filho do Big Bang, se você acha que você é fruto de uma imaginação, de algo que não é verdadeiro, então você vai se sentir vazio, então você não vai se sentir completo, então você vai se sentir como uma pessoa que não tem significado. Quem não tem referência de origem não consegue entender como é a vida, não consegue aceitar a vida, não consegue aceitar o ciclo natural, porque ele não tem origem, ele não observa a origem. Alguém, meus irmãos, que não tem identidade, ele tem a tendência para a marginalidade, porque ele não teve referência, ele não teve ensinamento, ele não teve acompanhamento. Mas quem tem referência, a tendência dele é que ele tenha postura, a tendência dele é que ele tenha respeito, a tendência dele é que ele seja alguém que reproduza o comportamento que ele teve na sua casa, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Mas como uma criança sem pai vive, como uma criança sem referência vive, muitas vezes no orfanato, muitas vezes abandonada na rua, muitas vezes criada por instituições, pessoas que são abandonadas, pessoas que às vezes tentam reproduzir numa outra figura alguém. Então, irmãos, quando a terra nos frustra, quando os pais biológicos nos abandonam, quando as pessoas que nós gostamos e amamos viram as costas para nós, eu estou aqui nessa noite para te dizer que ainda tem um pai que sabe do seu passado, que sabe do seu presente e que está preparando o seu futuro. Esse pai é Deus, igreja. Esse pai é Deus, igreja. E ele é a nossa referência. Aprenda com ele. Ele deixou a sua palavra. Aprenda com Deus e você vai ser bom. E você vai ser boa, e você vai mudar a sua cabeça. Aprenda com Deus. Aqui está
o manual do Pai. No momento de tristeza da sua vida, que você se sentir muito triste, a Bíblia diz que o povo de Israel chorava e lamentava a sua escravidão no Egito. Olha o que a Bíblia diz, igreja. A Bíblia diz assim: e Deus desceu para livrá-los. Você já pensou? Alguém diz assim: tem alguma coisa que tira Deus do trono? Teve o sofrimento do povo de Israel, porque a Bíblia diz claramente: Deus desceu para livrá-los. E a Bíblia diz que quando Deus descia no Monte Sinai, a Bíblia diz que o monte fumegava, e mais, a Bíblia diz que o monte, ele sacudia e tremia como se fosse água. Sabe por quê? Porque esta é a presença do Deus maravilhoso. Agora, entenda o que eu estou te falando. O monte saía fumaça, saía fogo do monte, e o monte balançava e tremia. Sabe o que significa isso? Se você precisar, Deus, ele pode descer para te livrar, porque ele é o seu Pai. Quando Jesus estava sofrendo na cruz, ele disse assim: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, manda-me 12 legiões de anjos. E ele disse, e ele mandaria, porque ele tinha certeza que o Pai atenderia qualquer pedido dele. Sabe por quê? Ele passou a vida inteira representando o Pai. A vida inteira representando o Pai. O Pai que eu estou falando para você não é igual aquela empresa que quando você está doente te manda embora. O Pai que eu estou falando para você não é igual aquela empresa que você trabalhou 20, 30 anos lá, e na hora de você aposentar eles abaixam o seu salário para você aposentar com o salário mais baixo. Eu não estou falando aqui para você do Pai como uma pessoa que esteve com você a vida toda e te abandonou. Eu estou falando de alguém que nunca vai te abandonar. Eu estou falando de alguém que nunca te abandonou. Eu estou falando de alguém que vai caminhar com você todos os dias da sua vida. Irmão, presta atenção numa coisa: a minha vida mudou quando eu assumi e disse: o meu Pai é Deus, o meu Pai é Deus, o meu Pai é que cuida de mim. Então a minha vida mudou. E eu falei: eu te assumo como meu Pai. É só isso. Eu falo sempre isso, irmãos. Se vocês olharem no meu documento, a minha certidão de nascimento não tem o nome do meu pai biológico. A minha carteira de identidade não tem o nome do meu pai biológico. Se você for olhar a certidão de nascimento do meu filho, não tem o nome do pai, do avô dele biológico, que seria o meu pai. Então veja bem, quando você pega uma certidão faltando o nome, às vezes você é criança, você fica pensando o que daquilo e tal. Aí eu vi aquele buraco na certidão e eu falei: eu vou botar o nome aqui, Deus. Aí eu não botei só no papel, eu botei no meu coração. Sempre quando eu preciso de alguma coisa, você não vai me ver pedindo nada para o vereador Rogerinho, que hoje é meu patrão. Você não vai me ver pedindo nada para o pastor Carlos Pereira, que hoje é presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você nunca vai me ver pedindo nada para ninguém. Sabe por quê? Quando eu tenho que pedir, eu entro aonde eu estiver, eu no meu pensamento ou na minha casa, e eu falo assim: Pai, eu estou precisando do Senhor. Eu estou precisando da tua ajuda. A Bíblia diz que Davi, ele fala: eu fui velho, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. O entendimento de pai, entendimento de provedor, entendimento daquele que quando você precisa de alguma coisa, ele está pronto a te ajudar. Quem quer assumir Deus como pai? Eu sei que muitas pessoas aqui já assumiram Deus como Pai, mas é só para reforçar: quem quer assumir Deus como Pai, como provedor, como ajudador, como aquele que vai estar com você. Se coloque em pé no seu lugar agora, se você puder. Tem muitas pessoas aqui, irmãos,
que já perderam o seu pai biológico, que o seu pai biológico já faleceu. Tem muitas pessoas aqui que já perderam as suas referências na terra, porque passaram por decepções e angústias. Mas esse lugar aqui é diferente, meus irmãos, porque nós estamos em torno do nosso Pai Celestial. Ele não é só o meu Pai, não, Ele é teu Pai também. É por isso que Jesus falou Pai Nosso, no plural. Não é o Pai exclusivo do pastor, não é o Pai exclusivo da igreja ABC, mas é o nosso Pai, que decidiu se aproximar de nós através do seu Filho, e que nos fez também filhos, como filho Ele é. E nós somos filhos, mesmo que como adotivos, nós somos filhos. E nós somos co-herdeiros com Cristo da herança do Pai Celestial. Nós fazemos parte da família do nosso Pai. Por favor, coloque as duas mãos na altura do teu coração. Pai Todo-Poderoso, Pai nosso, é com grande prazer que nós estamos aqui nesta noite. É com imenso prazer, Pai, que nós derramamos a nossa vida no teu altar. É com imenso prazer, ó Deus, que nós nos consagramos diante da tua presença. É com imenso prazer, Pai querido, que nós devotamos a nossa vida ao Senhor. Talvez tenha alguém aqui hoje que não sente essa filiação. Talvez tenha alguém aqui nessa noite, Pai nosso, que se sinta um filho bastardo, um filho abandonado, uma filha abandonada. Talvez esta vida tenha passado, Deus, por grandes dificuldades com seu pai biológico. Talvez esta vida tenha passado, tenha sofrido, Deus, muitos maltratos, muitas agruras da vida. Talvez, Senhor, esta pessoa, ela tenha recebido muitos açoites, muitos chutes, muitas palmadas, tenha ouvido muitos gritos, ó Deus, que estão gravados na sua alma e no seu coração. Mas eu quero te pedir agora, Pai nosso, vem com teu bálsamo poderoso, assim como aquele pai da parábola do filho pródigo, que estava esperando sentado o seu filho aparecer, e quando o seu filho aparece, ele levanta e ele vai ao encontro do seu filho. Eu te peço, Pai Celestial, venha ao encontro desta pessoa agora. Venha ao encontro deste teu filho, desta tua filha. Opera a obra mais poderosa do planeta neste coração. Oh, aleluia. Se você puder, levante as suas mãos. Agora você abre a tua boca e diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória, 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 glória ao Senhor. Nós estamos aqui numa noite maravilhosa, Senhor. Nós estamos aqui numa noite poderosa. Nós aguardamos a tua chegada, Pai. Nós aguardamos o encontro contigo, Senhor. Opera de uma maneira gloriosa em nossas vidas. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus. Tu és tudo para nós. Nós somos de cima, Senhor. Nós somos de cima, Senhor. Receba teus filhos nesta noite. Receba teus filhos nesta noite. Abraça assim os seus braços agora. Fecha os teus olhos. Este é o Pai que te ama. Este é o Pai que vem ao teu encontro. Este é o Pai que te abraça. Este é o Pai que põe roupa nova na sua vida, que te veste de vestes novas. Este é o Pai que coloca um anel no teu dedo. Este é o Pai que te lava, que te limpa e diz: você é meu filho, você é minha filha.
Você é meu filho, você é minha filha. Eu tenho cuidado de você. Eu te conheço, eu sei quem você é. Você tem um pai, irmão. Você tem um pai, irmão. O teu pai é Deus. Quantos assumem a sua filiação em Jesus Cristo? Quantos assumem que Jesus é Senhor